Queridos ouvintes da Palavra de Deus e do canal Extermina Heresias, temos mais uma Palavra de Deus para vocês, com a continuação do tema O Perigo das Heresias. As heresias que têm predominado nesses últimos dias, em cumprimento da Palavra de Deus, escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, a qual o apóstolo Pedro ele diz, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores, que introduziriam no meio da igreja heresias de perdição, ou seja, heresias de condenação, e que por avareza eles fariam negócios com o povo, ou seja, eles venderiam as suas palavras, eles venderiam o nome de Cristo, o nome de Deus, venderiam objetos ungidos em nome de Cristo e de Deus. E por avareza, amor ao dinheiro, farão de vós, ou seja, farão da igreja, negócio com palavras fingidas. Mas diz o texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que não será tardia a sentença deles. Logo em breve, eles estarão diante do trono de Deus, prestando conta de cada heresia ensinada, de cada centavo que eles tomaram dos fiéis, enganando essas pessoas em nome do Evangelho. Vou abrir o texto aqui para vocês, para que a mensagem fique mais clara e mais fixada, e para você conferir também na sua Bíblia. Esse é o texto que eu citei para vocês. Se encontra no livro 2 Pedro. Tá, eu estou filmando aí para vocês. 2 Pedro fala aí dos falsos mestres. Confira na sua Bíblia. Tudo que eu citei para vocês, acabei de citar para vocês. E diz aqui o versículo 2: muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muito. Por isso esses templos se encontram lotados, porque muitos seguirão as mentiras, as dissoluções desses falsos mestres, desses falsos ensinadores. Olha o versículo 3 que eu citei para vocês: por avareza farão de vós negócio, vender o nome de Cristo e de Deus, com palavras fingidas, sobre quais, de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Queridos ouvintes da Palavra de Deus, eu confesso para vocês que o meu desejo é que esses falsos pregadores, eles se arrependessem das suas obras, eles se arrependessem das suas mentiras, das suas heresias, e voltassem para Cristo, e abraçassem a sã doutrina da forma como está escrito. Esse é o meu desejo. E eu ainda tenho esperança que algum deles voltem atrás. Se você é um desses pregadores, está aí assistindo a minha mensagem, você tem a oportunidade de se arrepender. Você tem a oportunidade de ensinar o Evangelho de Cristo da forma como está escrito, sem essas heresias, sem essas mentiras que você vê pregada no sistema religioso. Porque, caso vocês não se arrependam, como diz aqui o versículo 3, leia aí o final do versículo 3, sobre quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Aqui está dizendo que em breve, se vocês não se arrependerem, vão estar diante do trono de Deus, prestando contas de cada mentira que vocês ensinaram, de cada centavo que vocês tiraram das pessoas ignorantes, em nome de Deus e em nome do Evangelho. Vocês prestarão contas ao Criador. E o que tem dado força
para que essas heresias sejam propagadas é justamente a falta da leitura da palavra de Deus, a falta da leitura da própria Bíblia. Porque a Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. O livro mais vendido é a Bíblia, porém é o menos lido. Poucas pessoas têm um conhecimento pleno das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. Raras são as pessoas, porque as pessoas não gostam de ler a Bíblia. As pessoas preferem que líderes religiosos, pregadores, instituições religiosas leiam e interpretem a Bíblia para elas. E isso tem sido fundamental para que a porta das heresias sejam abertas e essas pessoas sejam enganadas. Vou encerrar aqui a minha introdução no segundo vídeo e vou abordar mais 10 heresias do sistema religioso. Heresias muito perigosas. Heresia número 11, apresentação de recém-nascido dentro do templo. Isso não é doutrina do Novo Testamento. Cristo não ensinou isto, os apóstolos não ensinaram isto. Isso é prática do judaísmo, prática da lei. Cristo foi apresentado ao templo quando nasceu porque Cristo estava debaixo da lei. Foi oferecido 2 animalzinhos quando Cristo nasceu, em holocausto. E Cristo foi circuncidado ao 8º dia, quando foi apresentado ao templo. Então isso é prática da lei. E quem está praticando práticas da lei, como a apresentação de recém-nascido no templo e como dízimo, está debaixo da maldição. Conforme Gálatas 3:10, todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Está separado de Cristo e caiu da graça, conforme Gálatas 5, versículo 4. Vamos para a próxima heresia. Heresia número 12. Prática do nicolaísmo. O nicolaísmo são aqueles que querem ser os popstar da igreja, são aqueles que querem dominar, são aqueles que querem exercer autoridade sobre aquele que não tem nenhum conhecimento das Sagradas Escrituras e querem se aproveitar disso. Isso é nicolaísmo. E o nicolaísmo é uma doutrina que aborrece a Cristo. Cristo odeia o nicolaísmo. Cristo abomina o nicolaísmo. Você pode conferir na Bíblia, em Apocalipse 2:5 e Apocalipse 2:16. Então, a prática nicolaita, Cristo odeia, Cristo aborrece. Então, cuidado. Cristo ensinou que o maior será como o menor e quem governa como quem serve. Cristo falou assim: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Foi isso que Cristo ensinou. Cristo não deu posição de superioridade a ninguém. Cristo mesmo falou: eu vim para servir e não para ser servido. Por isso, eu tenho uma admiração grande por Cristo, por essas palavras. Porque pessoas estão sempre em busca de status, pessoas sempre estão em busca de uma posição de destaque, pessoas querem ter supremacia sobre as outras, e não foi isso que Cristo ensinou. Cristo ensinou: o maior será como o menor e quem governa como quem serve. Foi isso que Cristo ensinou, foi isso que Cristo praticou. E é isso que o Evangelho ensina, o próprio apóstolo Paulo ensina: levar as cargas uns dos outros, ou seja, servir uns aos outros. É isso que o Evangelho ensina. Heresia evangélica número 13. Campanha para arrecadações de dinheiro. Você não encontra na Bíblia, no Novo Testamento, nem Cristo e nem seus apóstolos fazendo campanha para arrecadação de dinheiro. Então isso não é bíblico. Isto é mais uma heresia do sistema religioso.
Heresia evangélica número 14. Venda de unção através de valores estipulados. Não existe venda de unção no Novo Testamento. Isso é uma doutrina diabólica. Cristo não vende unção para ninguém. Unção foi uma coisa dada por Cristo, como diz lá em João, na carta de João. Vós tende a unção do santo. Cristo nos deu gratuitamente. Você não precisa pagar por unção. Isto não é bíblico. Estão prostituindo, estão corrompendo o Evangelho de Cristo com ensinamentos heréticos, com ensinamentos que não são respaldados na palavra de Deus. Vamos para a próxima. Heresia evangélica de número 15. Eu esqueci de colocar o número aí no slide, mas é o número 15. Congressos e bíblias específicas para classes sociais e gêneros. Ou seja, Congresso de Mulheres, Bíblia da Mulher. Congresso de Adolescente, Bíblia do Adolescente. Congresso do Empresário, Bíblia do Empresário. Não existe isso, isto não é bíblico. Cristo nunca pregou para classes sociais, Cristo nunca pregou exclusivamente para o gênero masculino ou o gênero feminino. Os apóstolos nunca ensinaram isso. A palavra de Deus e o ensinamento do Evangelho sempre foi para todos, independente de gênero, homem e mulher, independente de classe social, rico ou pobre. Então isto é mais uma heresia que está caindo por terra diante do ensinamento do Evangelho. Heresia de número 16. Fazer da igreja uma empresa e do Evangelho uma espécie de mercado para enriquecer seus líderes e fundadores. E é isto que tem acontecido no sistema religioso. A igreja não passa de uma empresa com fins lucrativos, buscando pessoas que paguem dízimo nos seus templos, a qual eles não têm respaldo bíblico para mostrar o dízimo no Novo Testamento, o dízimo sendo praticado por Cristo e por seus apóstolos, ensinando, ou Cristo e seus apóstolos ensinando a igreja a praticar dízimo. Não existe isso. Então Cristo e seus apóstolos nunca fizeram da igreja uma empresa para arrecadação de dinheiro com fim lucrativo. Igreja nunca foi empresa, então isso não é bíblico. Isto é uma heresia do sistema religioso. Heresia de número 17. Celebração do Natal, que foi uma festa pagã entre os romanos. Foi o nascimento de Mitra, o Deus Sol, que o catolicismo trouxe, levou para o catolicismo essa doutrina e cristianizou essa prática pagã, dizendo que o Deus Sol Mitra era Cristo, e propagou essa heresia e os evangélicos abraçaram, a maioria dos evangélicos. Raras são as igrejas que não se dobraram diante da doutrina do catolicismo, da doutrina do paganismo. Não existe na Bíblia nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Isso é uma prática pagã, uma prática que veio do paganismo. O apóstolo Paulo ele ensinou que tudo aquilo que é sacrificado aos ídolos é sacrificado aos demônios e não a Deus. Então essa prática pagã é sacrificada aos demônios e não a Deus. Deus não ordenou isso. Deus não tem pacto com isso. Deus não aprova isso. Cristo não aprova esta mentira. Cristo não mandou comemorar o seu nascimento, muito menos em 25 de dezembro, em uma data mentirosa, em uma data pagã. E o apóstolo Paulo falou também, além dele ter falado que aquilo que é sacrificado aos ídolos é sacrificado aos demônios e não a Deus, o apóstolo Paulo ele fala também que não quer que a igreja ela seja participante da mesa do Senhor
e ser participante da mesa do demônio. Você pode conferir isto em 1 Coríntios capítulo 8, se eu não me engano. E a celebração da Páscoa. A Páscoa foi uma prática judaica e a questão de coelho com ovos de chocolate já foi uma prática que veio do paganismo, em homenagem ao deus da fertilidade. Heresia de número 18. Eu ouvi uma vez uma mensagem do Marco Feliciano dizendo que é melhor você estar na igreja, mesmo que você esteja em adultério, mesmo que você esteja mentindo, mesmo que você esteja roubando, mesmo que você esteja se prostituindo, praticando fornicação, mesmo que você esteja tratando mal a sua esposa, espancando seus filhos, amaldiçoando seus filhos. Marco Feliciano falou que é melhor você estar na igreja nessa situação do que estar fora da igreja. Marco Feliciano pregou uma heresia terrível que confronta a doutrina do evangelho, que é contra o pecado. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos para o pecado e não podemos viver nele. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. O apóstolo Paulo ele diz que quem pratica as obras da carne, como feitiçaria, idolatria, bebedice, prostituição, lascívia, heresia, não herdará o reino dos céus. Então Marco Feliciano deu uma viajada valendo quando ele falou isso. E não haverá salvação se você frequenta um lugar que prega as mentiras, que prega heresia. Porque o diabo é o pai da mentira, conforme João 8,44. Vai ficar de fora do reino de Deus todos que amam e praticam a mentira, conforme Apocalipse 22,15. E vai ficar de fora quem prega heresia e quem apoia heresia também, conforme Gálatas capítulo 5, 19 em diante, e conforme Tito capítulo 1, versículo 9 ao 11, se eu não me engano. Eu falei isso no vídeo anterior e mostrei o texto. Então qualquer dúvida, vocês vão conferir no primeiro vídeo. Heresia evangélica número 19. Um pregador deve ser muito bem pago. Eu deixei até a risada aí, ó. A risada aí dos Emôntios, né? Quem falou essa heresia foi o Silas Malafaia no programa da Gabi em 2012. Ele disse que um pregador deve ser muito bem pago, contrariando o ensino de Cristo. Eu vou abrir o texto e mostrar para vocês aqui. Esta heresia tem que ser refutada mostrando a Bíblia para vocês. E é isso que eu vou fazer. Cristo vai refutar esta heresia ensinada por Silas Malafaia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Olha o final do versículo que diz: de graça recebeste, de graça dai. Cristo não está autorizando ninguém a receber em troca do anúncio do Evangelho. Até porque a palavra graça significa favor imerecível, você não merece. Ou seja, é um favor gratuito que Cristo oferece na cruz. Você não precisa pagar para ter graça, você não precisa pagar para ninguém. Isto é mentira, isto foi uma heresia do Silas Malafaia
e de muitos pregadores por aí. Tanto é que no versículo 9, vocês estão vendo aí, Cristo diz: não possuais ouro, nem prata, nem cobre vossos cintos. Ou seja, Cristo está dizendo, no anúncio do Evangelho, não cobrem dinheiro. Já no livro de Marcos, fala claramente que não é para pedir dinheiro. Agora vamos para o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Aí vocês vê logo esses pregadores lobos correr para 1 Coríntios capítulo 9, que diz que digno é o obreiro do seu salário. Ah, mas está escrito que digno é o obreiro do seu salário. Mas qual é o salário do obreiro dentro do contexto bíblico? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Vamos ver agora que salário do obreiro foi este que o apóstolo Paulo falou. Lucas, capítulo 10, versículo 7. Estou filmando aí para vocês. Ficai na mesma casa. Cristo está dizendo, ficai hospedado na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Olha aqui o salário do obreiro que Cristo está dizendo. Ficai na mesma casa, hospedado, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Por que Cristo falou isso? Porque quando Cristo enviou seus apóstolos, os apóstolos foram enviados como peregrinos. Eles tinham que comer, eles tinham que estar hospedados. Então Cristo disse, olha, o salário vai ser hospedagem e comida somente, não é para pedir dinheiro não. Este é o salário do obreiro. Porém, se você quer receber dinheiro, distorcendo a palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês dois textos. É o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3 ao 5. O apóstolo Paulo ele diz que quem quer receber pela pregação, ele é corrupto de entendimento e privado da verdade, ou seja, não tem verdade nele, apenas mentira. E o apóstolo Paulo ele diz aqui, aparta-te dos tais. Ou seja, Paulo está dizendo, você quer receber? Então o povo, a igreja, tem que se apartar desses homens. Então está aqui Silas Malafaia. O apóstolo Paulo está dizendo para se apartar de você e de todos quantos querem receber muito dinheiro em troca de uma pregação, em troca de uma mensagem. Vou mostrar para vocês aqui outro texto rapidinho. Sua Bíblia, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Pedro ele diz assim: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso armado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto em todas as suas epístolas, entre quais há pontos difíceis de entender, a quais indoutos, inconstantes, tossem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Ou seja, vocês que estão distorcendo as escrituras para arrumar pretexto para ganhar dinheiro, para arrumar pretexto para suas heresias, vocês estão distorcendo para sua própria condenação. Então é isso que Pedro está falando aqui. E a heresia top, a heresia campeã, a heresia que recebeu o troféu das heresias, estipulação de valores e cachê para pregadores e cantores gospel. Eu nunca vi na Bíblia Cristo e seus apóstolos cobrando cachê para pregar. Eu só vou pregar ali por tanto. Eu só vou ensinar ali por tanto. Eu vendo a minha epístola, portanto, não vi isso na Bíblia. Então isto é mais uma heresia do sistema religioso que ensina que para você se relacionar com Deus você precisa pagar. Ou seja,
fazendo de Deus como se fosse uma prostituta, que para se relacionar precisa pagar. Então, se esses pregadores não se arrependerem dessas heresias ensinadas, em breve eles estarão diante do trono de Deus, prestando conta de cada alma que ele desviou da verdade e que tem enganado com as suas mentiras e suas dissoluções. E conforme eu mostrei no texto anterior, de 2 Pedro, que quem distorce as Escrituras com o objetivo de ensinar heresias, com o objetivo de ganhar dinheiro, está distorcendo para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, para que pessoas conheçam verdadeiramente o Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, o Evangelho sem enganação, o Evangelho sem manipulação. É isso que eu tinha para falar para vocês. Deus abençoe vocês. Você que é pregador, você que é líder religioso, que está assistindo esse meu vídeo, tem ensinado heresia, o meu desejo é que você se arrependa e abrace o Evangelho de Cristo da forma como está escrito, para que você, em breve, não venha estar diante do trono de Deus para a condenação. É isso que eu tinha para falar para vocês. Fiquem na paz.